quem fala é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à série de vídeos em que estamos abordando o advento do indivíduo. Então, já deixa aí a sua clicada em curtir e se não se inscreveu ainda, se inscreva para acompanhar o conteúdo que a gente está produzindo. No vídeo anterior, eu falei sobre tolerância numa perspectiva de alguns autores iluministas. Hoje eu vou falar especificamente de um autor iluminista, que é o Jean-Jacques Rousseau, e vamos tentar entender a importância do pensamento dele na construção desse processo do advento do indivíduo, da conceituação do que é o indivíduo. O Rousseau é também um contratualista, assim como Hobbes e como Locke. Na perspectiva do Rousseau, o ser humano, no seu estado de natureza, ele nasce bom, e a maldade é uma construção da civilização. Então, ele tem uma perspectiva que é muito parecida com a do Gênesis, ou então com o mito de Adão e Eva, e também com o mito de Prometeu, né, que é o mito grego, que Prometeu que o Prometeu entregou o fogo ao homem, e o homem, depois disso, foi condenado pelos deuses a perder a sua pureza inicial. Ou seja, essa perspectiva nos diz que o homem, no passado, ele era bom, era puro, perdeu essa pureza, e a existência humana se trata então de buscar isso aí que foi perdido ao longo do tempo. Então, Rousseau, ele pensa que através da sociedade o homem é corrompido, e ele vai buscar então ferramentas para se tentar fazer com que o ser humano resgate essa sua pureza original. E nisso Rousseau ele tenta abordar o quanto o ser humano é propenso ao bem, porém como a sociedade o corrompe. Tem uma frase clássica dele que diz, né, que o ser humano nasce livre, porém se encontra em grilhões por toda parte. Ele vai fazer uma crítica muito forte ao Estado absolutista, ele vai propor uma nova forma de Estado que vai servir para promover as virtudes do ser humano, que é um Estado democrático. O Rousseau, ele utiliza um termo muito importante, que é o da vontade geral. Ele pensa que o Estado deve acompanhar a vontade de seus cidadãos, e não a vontade de um monarca ou a vontade de um grupo aristocrático fechado. Não. Ele pensa que o Estado deve existir para atender a todos, para atender os interesses dos cidadãos. E essa abordagem feita pelo Rousseau, ela foi fundamental para a Revolução Francesa, porque depois da Revolução Francesa a gente começa a ter os chamados direitos da primeira dimensão, que são os direitos individuais, o direito de ir e vir, a liberdade de expressão, o direito de segurança, ou seja, os direitos básicos para que o ser humano possa exercer a sua individualidade, para que ele possa dizer o que ele pensa, para que ele possa existir conforme ele quiser, sem que seja vítima de uma violência externa. E o Rousseau vai pensar que isso é possível apenas através de um Estado que possa permitir isso e que seja formado através dessa vontade geral. Ou seja, a vontade geral é que vai dar legitimidade ao Estado. Seria o princípio, então, da democracia. Cabe a gente reparar que o pensamento do Rousseau acaba, de certa forma, entrando em choque com o pensamento de Hobbes. Como a gente já falou anteriormente, o Hobbes pensava que o Estado deve ser forte para inibir o mal. Já o Rousseau pensa que o Estado deve existir para fazer com que as virtudes do ser humano possam florescer. E são dois princípios
que ao mesmo tempo são antagônicos, porém eles permeiam toda a nossa situação de Estado moderno. Por um lado, nos nossos Estados modernos, a gente preza muito pela democracia. Como o caso, os países do Ocidente são democráticos, como o Brasil é democrático, onde esses princípios individuais são extremamente zelados. Por outro lado, a gente sempre precisa pensar também que o Estado deve ser forte para coibir o mal. Ou seja, se uma pessoa comete um crime, ela deve ser punida. O Estado tem que mostrar que a sua autoridade é forte para coibir essas ações que vão contra o interesse da sociedade. Assim, a gente então consegue enxergar como tanto Hobbes quanto Rousseau têm uma grande importância dentro da nossa conceituação de Estado moderno. Porque vamos pensar, por exemplo, que se a vontade geral é o que deve definir o que o Estado deve fazer, como seria então se a vontade geral quisesse que o Estado causasse dano a uma minoria? Isso seria legitimado? Aí a gente teria que pegar a abordagem do Hobbes, que afirma que o Estado deve ser forte para coibir o mal. Então, mesmo se a vontade da maioria for de perseguir uma minoria, o Estado deve ser forte para impedir. Ou seja, então a gente tem um choque de funções que cada um desses pensadores vai exercer sobre a nossa constituição moderna de Estado. Mas falando especificamente do Rousseau, a gente vai ter uma influência muito forte nele em todo o pensamento humano depois dele. A gente vai pensar politicamente, tanto na questão da democracia, quanto na questão dos direitos individuais. Logo depois da Revolução Francesa, a gente começa a ter a expansão dos pensamentos liberais, essas liberdades individuais. Quando se fala em liberdade, se fala de liberdade do indivíduo. Liberdade é algo individual, é algo que concerne a pessoa. E também o pensamento de Rousseau, ele acaba sendo muito importante para a educação. Não educação apenas no sentido escolar, mas educação no sentido amplo, de que possamos construir pessoas que possam viver de uma forma boa, conforme o estado de natureza do ser humano, de uma forma solidária, de uma forma que ele não faça mal ao seu próximo. Além disso, Rousseau foi muito influente numa corrente estética que eu vou falar no próximo vídeo, que é o romantismo. E esse romantismo, ele vai pensar, ele vai retratar o homem da classe baixa, o homem primitivo, o homem que está nesses estamentos menores da sociedade, com uma visão heróica. E a gente teve isso de uma forma muito presente na literatura depois do Rousseau. Então, por essa linha de raciocínio, a gente já consegue compreender toda a relevância do pensamento de Rousseau para os nossos tempos atuais. A relevância dele está dentro da democracia, da legitimação do poder do Estado através do povo, da vontade do povo direcionando como o Estado deve funcionar, e também pelas garantias legais que são fundamentais para que a gente possa viver em sociedade. Nosso direito à preservação, nosso direito à liberdade de pensamento, à liberdade de expressão e todas as demais liberdades que temos juntamente a isso. Além disso, a Rousseau é muito importante quando a gente pensa nesses aspectos de cidadanias. Como formar o cidadão, como formar o indivíduo que exerça a sua cidadania, que seja presente dentro da sociedade, que faça valer os seus direitos, que busque pela preservação dos seus direitos. É um assunto que a gente vê corriqueiramente, principalmente quando a gente fala em educação, que é, por exemplo, termos pessoas mais politizadas, pessoas mais interessadas pelo bem comum, pela sua coletividade, que participe
de discussões referentes ao convívio entre as diversas pessoas e etc. Então, o estudo a gente consegue compreender qual foi essa relevância do Rousseau para nossa sociedade atual, para nossa sociedade democrática e para a sociedade de direito. Como eu já falei, no próximo vídeo, então, eu vou falar sobre o romantismo, que vai ser uma continuidade do pensamento de Rousseau, dessa vez por uma perspectiva mais estética. Então, isso é tudo por esse vídeo, e até o nosso próximo contato.